Anteriormente, em ReZero. Aí, seu idiota! O que você tá fazendo de bobeira por aí? Tá todo mundo ocupado aqui, Júlio. Júlio! Se eu não puder ver você, eu vou ficar preocupado, cara. Quer dizer, é assim que todo mundo se sente, né? Cara, que seria acontecer? Subaru, por acaso você sabe quem eu sou? O que foi, Subaru? Você estava ocupado? A musiquinha tocando. A cara séria do Julius. E o Subaru, o sonso, já sacando o que tá acontecendo. Subaru, por acaso, Sadinha, corre, diz que ia ter Sadinha. você é seu amigo? Invincible. E aí, gente, aqui é a Manu. E como visto no meu surto de risos do começo desse vídeo, hoje vamos falar do primeiro episódio da quarta temporada de ReZero, onde temos o começo de um novo arco, onde temos um Julius que foi esquecido e um retorno de um velho rosto nada agradável pro Subaru. O episódio começa onde a terceira temporada terminou, com Priscilla basicamente salva e tá todo mundo bem. Tá, só uns 80%. E pra alegria das feministas, o Regulus foi morto. Mas com um porém, o Julius foi esquecido. O Subaru até pergunta cabisbaixo se não tem ninguém mesmo que lembra do Julius. E o Julius acalma meio que o Subaru nesse momento, pois meio que não era culpa do Subaru que ele tenha sido esquecido. Não tem ninguém mesmo. Se alguém tiver qualquer lembrança a respeito dele... Tudo bem. Já chega, Subaru. Então o Subaru meio que reproduz os Julius pra geral. E aí se tornou uma das vítimas do Gula, que ficou sem nome. Só que ele manteve a consciência dele. Todas as vítimas do Gula até agora tiveram seus nomes, suas memórias apagadas, como o caso da Crush, ou tiveram um nome e os nas memórias meio que deletadas, como no caso da Ren. Mas só o nome do Julius foi consumido. O Ferris fala que todo mundo se esqueceu dele, mas ela pergunta se ele lembra de si mesmo. E o Renhard aponta que como ele tá usando o uniforme dos cavaleiros, ele deve ter sido um amigo íntimo meio que dele e do Ferris. E o próprio Julius meio que fala que ele considerava todos eles como seus amigos pessoais. E, gente, pelo visto, o Julius tá sendo muito sincero aqui. A gente não pode ter visto eles interagindo juntos, meio que como cavaleiros. Mas pelo tom do Julius, dá a impressão que eles são meio que amigos até bem próximos. Está usando o uniforme de um cavaleiro. Tenho certeza de que era um conhecido meu e do Félix. Ou talvez mais próximo que isso. E, no mínimo, considerava todos vocês meus amigos pessoais. A Anastácia afirma que deve ter alguma coisa a mais nessa história e decide dar uma sugestão a todo mundo. Contextualizando toda a treta deixada pelo culto da bruxa, teve pessoas que foram transformadas pela luxúria, a Capela, ou terminadas sem nome pelo Gula. E eles podem ter capturado um bispo do pecado, que é a Sirius, mas acho que não dá pra consertar a situação toda com um bispo. Nesse caso, devemos perguntar a outra pessoa que deve saber como resolver essa treta. E a Emília pensa, talvez a gente pergunta para alguém que seja super esperto. E a Anastácia afirma, sim, devem uma pessoa muito esperta que mora nessa cidade. E a Felt, para de enrolar e nos conta logo essa identidade. O nome de Takuja é Shaula a Sábia. Ela é uma das 3 heróis de Lubunica. E isso já levanta a incógnita de como a Anastácia sabe quem é ela.
E isso vai ser respondido nesse episódio mesmo. Nisso a gente já vai pra carroça, onde o Subaru tá meio que estudando a história de Lubunica pra entender quem são esses queridos heróis. E nisso são falados os títulos de cada meio que herói. O Santo da Espada, que meio que tá conectado ao Reinhard, o Senhor dos Dragões e a Sábia. E quem vai ensinando isso pro Subaru é a Anastácia, que fala que a Sábia é a guardiã do conhecimento que prevê tudo o que será. Nas dunas de Augúrio, no extremo oeste, fica a torre de Vizia Pleiades, construída para guardar a bruxa da inveja selada. E a Sábia, que vive em exclusão, talvez tenha respostas. Enquanto isso, o Reinhard tá lá cuidando do Otto. E meu com o Otto, mano, que até pergunta: você não conseguiu chegar até lá, né? E o Reinhard revela que há 2 anos, quando a família real adoeceu, ele foi para a torre de Vizia Pleiades para achar uma cura sob meio que o conselho dos sábios. No entanto, ele jamais pôde chegar lá, pois não importa quanto ele viajasse, a torre nunca chegava lá para ele, deduzindo que há uma barreira na qual ele nem pode atravessar. E o Otto meio que sabe que as dunas são conhecidas por serem vias de mais justos. E o Otto até questiona se o Subaru e os outros vão conseguir chegar lá. E o Reinhard acredita. Além disso, o Reinhard tem uma missão, que é escoltar a Fete e a bruxa do pecado da ira, Sirius. Além disso, há pessoas de outra parte precisando da ajuda deles. E aí que a gente corta e vamos para o nosso menino Gafiel, que está com a Mimi. E ele deve ter ido pra casa onde estão meio que os seus irmãozinhos. Mas contamos para a noite, onde o Subaru tá com a Beatriz e o Julius. E o Subaru até fica surpreso que o Reinhard até nem chegou para esse lugar. E a Beatriz fala: Subaru, você tá fazendo uma cara totalmente assustadora. Se você se distrair e negociar nosso contato físico, a beleza da Beth vai ser totalmente desperdiçada, eu diria. O Subaru vai implicando com a menina como se fosse um irmão mais velho. E essa relação continua sendo ridiculamente fofa. Subaru, você tá fazendo uma cara assustadora. Se você se distrair e negligenciar o nosso contato físico, a beleza da Beth vai ser totalmente desperdiçada, eu diria. Ah, foi mal. Tá certa, eu só me distraí um minuto. E olha como é que tu ficou feia dessa. E aí a Emília até fala: quer minar comigo, Beatriz? E a Beatriz quer dormir com a Emília. E naquele momento o Julius estava lá, meio que sentado, e ele tava meio que triste. Mas ao ver a interação do Subaru com a Beth, ele pelo menos deu um sorriso. Só que enquanto os outros vão pra carroça, temos a cena da conversa do Subaru com a Anastácia. O Subaru vai ser a vigia. E a Anastácia queria que o Ricardo viesse com eles. Mas meio que nos eventos da 3ª temporada ele perdeu a mão. E aí é que o Subaru: tá, fala a verdade, quem é tu? E o Subaru até fala que ela é bem uma crítica nascrona. Pô, e o Subaru já sacou que essa aí não é a verdadeira Anastácia. Pois ele vê que ela tava usando o rosto dela e a voz pra fazer meio algumas coisas. A Anastácia pergunta como meio que o Subaru soube que ela não era a verdadeira Ana. E o Subaru fala que a Anastácia é realista, mas ela não falaria friamente da lesão de um amigo que afetaria a vida dele. Nossa, menino Subaru tá atento aos detalhes. E a passante meio que fala: ai, é uma vergonha ficar exposta toda hora. E aí ela menciona que a Priscila também sabe disso. E até a chamou de raposa. Aí, quando o Subaru pergunta quem é ela, a menina responde com toda a calma do mundo que é a Equidona. E temos um direito a um jumpscare da cara dessa bruxa. No momento, e bem justamente no momento do monólogo dela. Então quem é você? O que você tá tentando fazer? Equidna. Sim, minha gente, a bruxa da ganância está de volta. Ou pelo menos, mais ou menos, já que na verdade é um espírito artificial. Ela nem se surpreende que o Subaru tenha pensado que ela tenha meio que possuído a Anastácia. Por isso ela hesitou a falar a verdade.
O Subaru já questiona que tipo de piada mau gosto é essa? Até se questiona se tudo causa de Pristela que ocorreu foi por causa dela. A Anastasia manda o Subaru se acalmar, pois não queria ser tratada como se fosse a dona de um plano maligno. E ela nem tem intenção de prejudicar a própria Ana. E acompanha a Ana por mais de 10 anos. Aí que o entendido é esclarecido. Essa Ecdina, não é a nossa Ecdina. É que além dela ser um espírito artificial, ela não sabe simplesmente nada a seu respeito. E nisso ela mostra meio que o cachecol de raposa da Ana, que na verdade é o seu verdadeiro corpo. E tem os observado há muito tempo. Subaru pergunta se ela está meio que contando isso pra ele porque ela tá se preparando pra tomar o corpo dela, Ana. E nisso a Subaru até dá um apelido dela de Fotsina. A menina nem gostou desse nome. A Ecdina meio que nem quer ficar com o corpo da Ana, pois nessa situação não era nada o que ela queria. Aí o Subaru pergunta por que ele não volta pro cachecol de raposa. E ela até queria voltar, mas ela não consegue. E aí ela atualiza que o estado da Anastasia, bem, ela está usando meio que o odo dela como meio para substituir a consciência dela à sua. E a consciência dela está adormecida bem no fundo do odo. E atualmente se encontra com um controle total sobre o corpo dela. E ela pode até usar a magia dela com o odo dela, mesmo com um botão com defeito. E aí o Subaru pergunta, pô, mas isso não vai desgastar o corpo dela se você usar magia? E a Ecdina fala que ela só tá desgastando ela porque a vida dela já estava em perigo desde o começo. Óbvio que ela conversou com a Ana e ela permitiu. Meio que nem é a primeira vez que ela usa o corpo dela. Em todas essas outras ocasiões, ela conseguia voltar para o cachegol. Então, ela mesma nem sabe o que fazer. E aí que ela revela que ela ama a Ana. Ela não sabe se está certa ou não devido à sua falta de experiência. Mas ela sente como se fosse quase a sua família. Ela quer que ela só seja saudável. E mais que tudo, o mais feliz possível. E aí que o Subaru deduz que o verdadeiro motivo que ela queria ir pra Shala é o que ela pode fazer para devolver o corpo pra Ana. Aí ela pode até usar os companheiros dela como necessário. E o Subaru pergunta, a menina sabe que você vai fazer isso? Bom, a Ecdina não sabe. Mas se essa sábia meio que consegue prever tudo e saber tudo, então eles têm uma chance. Então vai escolher o que tem mais chance de sucesso, somente isso. O Subaru entende a situação, mesmo que não ache certo. Agora, a Ecdina tem objetivos e sabe o que fazer. E isso não vai interferir no objetivo deles. Mas o Subaru avisa, olha, não diga para ao Julius que você tá usando a culpa da Anastasia. Na verdade, para ninguém. Ela tá certa e ela fica surpresa que ele não vai meter uma de XL. E o Subaru, é que eu não quero mais criar problemas desnecessários. E a Anastasia, Ecdina, então você quer perguntar pra Sábia como ajudar alguém mais, né? E nós sabemos quem ele quer ajudar. A Ecdina até pergunta, você quer levar a sua bela adormecida até lá? E a Ecdina, no seu ponto de vista, não vê isso como uma coisa ruim. No fim das contas, é só uma questão de quem vai ser salvo primeiro. E ninguém seria contra se o Subaru tivesse esse benefício. Ai, meu Deus, não importa se é espírito ou não. A Ecdina sempre vai ser uma egoísta. No dia seguinte, eles já chegam na mansão e tá lá meio com o Roswald. E o Roswald até pergunta, você minimizou as baixas do bispo do pecado? E a Frederica tá feliz, fica feliz que o Garfield foi útil nessa missão. E a Peter meio que vai chegando o Otto dizendo, esse Otto é tão imprudente. E o Subaru, eu soube que aquela reunião com aqueles falsos ocorreu muito bem. Me conte tudo. E aí temos a Anastasia, entre aspas, e o Júlio provocando o Subaru porque ele é um homem pecador. Você é um ousado de garotinha mesmo. E o Subaru meio que até tenta se defender. Que homem pecador você é, Natsuki? Pois é, agora eu entendo muito bem por que é que te chamam de usuário de garotinha. Olha aqui, Chanel, só pra você saber, eu não uso garotinha nenhuma. E se for pra eu usar uma garotinha, vai ser a pouca perna aqui. A Emília fala que o resultado de Pristela não foi só por causa do Garfield e do Otto. Todos da cidade conseguiram meio que para fazerem isso. Roswald meio que já deduz que estão indo pra Torre
Piesteles para saberem como salvarem as vítimas da luxúria e da gula. E ele até pergunta, acredita que isso vai ser possível? E o Julius entende que isso é um motivo de grande preocupação. Porém, há muitos em Pristela que tiveram corpos de mente danificados. E o Roosevelt até meio que deduz que o Julius seja um deles, já que ele não consegue reconhecê-lo. E aí que o Subaru muda de assunto e já fala da Ren. Mas também estão em busca de mais uma pessoa. E essa aí é a Melly, que está lá brincando de bonecas e recebe a visita do Subaru. Subaru fala pra Melly que ele tem um assunto importante pra tratar com ela. O Subaru pergunta se ela queria ir para as dunas de Mahiru. E ela fala que ela já foi lá para reabastecer seus majus. E o Subaru quer aprender como lidar com essas criaturas com a própria domadora. E o Subaru fala que tem diferença entre informação que tem uma experiência e que é aqueles que não tem. E isso dá mais confiança para alguém sem experiência. E aí só vemos a Melly meio que enchendo as bochechinhas. Sim. E ela fala, pô, desembolsa louco se você quer que eu faça alguma coisa. E isso dá mais confiança pra alguém sem experiência. Se você quer que eu faça alguma coisa, desembucha. E aí, meio que a menina até aceita ir com eles, mesmo que o Subaru já tenha pensado na opção dela se ela não vir. Mas aí a Melly fala, eu já falei que eu já estou disposta a ir com você. E aí que ela fala que ela pode fazer o que quiser em relação aos majus. E a menina até dá umas sugestões, até mesmo de engolir a sabe? E o Subaru, não faça isso! Eu vou fazer tudo o que você quiser que eu faça em relação aos majus. Eu posso mantê-los afastados, domá-los, fazer com que eles matem uns aos outros ou até mesmo devorar a sábia. Não, colega, essas duas últimas não precisam. A Melly meio que ela fala que ela tem meio que medo que a mamãe encontre. Só que, claro, se ela ficar parada aí, meio que nesse quartinho que ela tem, ela fica ainda entediada. Bom, o Subaru pensa que essa aventura não é bem uma aventura divertida. Mas ela fala, caminhada. E eu tô querendo fazer uma caminhada faz tempo. E a menina, Melly até mesmo que fala, olha, não pense que você virou meu amiguinho. Eu não sou tão submissa quanto a Beatriz e a Pecra. Com certeza, por algum motivo, ela deve ter conseguido ouvir os boatos do usuário de garotinhas. E aí vamos pra tarde, onde vemos o nosso querido Júlio. E é aí que o Subaru e ele têm uma conversa. E aí tava tendo uma reflexão sobre ser esquecido ou esquecer. O que é mais doloroso entre eles? O Subaru nem sabe o que é, mas que se dane. Esquecer ou ser esquecido, ele não quer nem saber. E fala pro Julius não pensando no que dói mais nele. E para não fazer cara de coitado. E o Subaru sabe que o Julius é forte. E é isso que importa. E pede pra ele não esquecer isso. E o Julius até dá uma risadinha, pois o Subaru é realmente um homem notável. E primeiramente, a gente vê meio que um flashbackzinho onde o Julius visitou o seu irmão, na qual ele havia esquecido sua existência devido aos gulas. E segundo, eu acho que Vaqueton Nakamura tá me envergonhando, tá me influenciando muito. Agora eu vejo todo mundo como se fosse um gay. Sobre ser esquecido e esquecer. O que será mais doloroso entre eles? Que se dane, eu cansei. Esquecer ou ser esquecido, eu não quero nem saber. Não fica pensando só no que dói mais pra você. Eu sei muito bem o quanto você é forte. E é isso que importa, cara. Não importa quem mais esqueceu. Não é nada. É que você é realmente um homem notável. O Julius já começa a entender. Não é como se ele tivesse sido deixado para trás por tudo e todos. Embora que o Subaru fala que ele esteja 3 passos à frente de todo mundo. E o Julius, isso serve pra cobrir. E o Subaru, tu tá querendo apanhar? E aí a gente vai à noite, onde o Subaru encontra Aran. Aran estava se preparando para a partida deles para a torre. E ela ainda comenta que o Subaru tá com um olhar lascivo. E o Subaru só perguntou. Ele acabou de chegar. E a Aran fala que desta vez ele pode morrer. E pergunta por que ele tá fazendo isso. E o Subaru meio que fala que ele só quer que seja a primeira pessoa que ela vê quando acordar. Tirando todas as emoções, ele sabe que ele não sabe o que vai acordar ela. Mas quando as emoções entram em jogo, ele quer ser o salvador. O Subaru quer salvá-la, com tudo que ele é e tudo que ele é.
E a Arya só sorri e chama ele de burro. E nisso o Subaru mais uma vez vai conversar com a Rey encamada. O Subaru se desculpa pela ausência porque ele teve que lidar com um monte de coisa lá na terceira temporada. E talvez ele finalmente a alcance. E que vai conseguir trazê-la de volta. E isso é uma promessa. E é aqui que termina a parte do Subaru nesse episódio, a parte principal. Talvez eu finalmente te alcance. Eu vou conseguir te trazer de volta, Rem. Isso eu te prometo. E agora a gente vai pra parte do Gafiel. Deixaram o melhor pro final para esse episódio. O Gafiel e a Mimi estão visitando meio que a mãe dele, que meio que já perdeu a memória. E o Gafiel tímido fala que eles nem avisaram nada, pois não querem causar nenhum incômodo. Pra mãe meio que não é incômodo nenhum. Na verdade, é muito reconfortante pra ela que ele reserve tempo pra visitá-la. A mãe meio que fala que o marido dela deve voltar, pois ela tem muita fé. Quando ela estava vazia e não sentia nada, ele deu os últimos 10 anos juntos. E nisso temos um flashback de um dos castelos congelados e a gente vê que um dos monstros provavelmente é o marido. Ele até deu uma filha que é um amor. Então como ela não pode acreditar que ele não vai voltar? E o Gafiel admite. Sua mãe é forte. E ela fala que ela é uma mãe que tem 2 crianças pra criar. E nisso ela pergunta algo pro Gafiel. E aí aquela mãe que pergunta por que ele se preocupa tanto com eles. E até chama ele de tigre deslumbrante. E o Gafiel admite que ele não consegue ignorar eles e não sabe por quê. Até porque eles são meio perdidos, né? E a mãe concorda que é verdade, então ela não pode comentar. E a Mimi entende muito bem, pois ela perde um monte de cabelo. Bom, nisso o Gafiel se sente nostálgico e a mãe pergunta se ele tá bem. E ela não sabe por que, mas parece que o Gafiel é como uma criança que tá se segurando pra não chorar. E nisso, o Gafiel finalmente desaba. E meio que sem querer, ele acaba mencionando a mãe dele, que tá bem na sua frente. E a Mimi até fala o nome do tigre deslumbrante, Garfield. E nisso, ela consola o Garfield. Mano, essa mãe do Garfield é uma anjinha. Mamãe. Garfield! Esse é o nome dele. Ei, Garfield. Mãe. Mamãe. Mamãe. Pronto. Garfield. Isso. Bom, menino. E aí aparecem as 2 gurizadas, os fãzinhos do Tigre Deslumbrante. E a Mimi, vamos pôr um pouco de privacidade, criançada. E eu não sei porquê, mas eu acho que nesse momento a mãe, embora não lembre do Garfield, já aceitou querer ser mãe desse menino. E essa parte, essa cena emocionante, o Garfield já estava com os olhos enrugados de tanto chorar. E as 2 crianças realmente estavam preocupadas com o Garfield. Garfield, você tá bem? Tô sim. Tigre deslumbrante, tudo bem? Um garoto desse tamanho chorando, eu não acredito. Desculpa, eu preocupar vocês assim. A mãe fala pra ele voltar sempre que quiser. E quando ele quiser chorar, ela vai emprestar seu ombro. E nisso as 2 crianças foram despedindo. E aí que a mãe revela o nome das crianças. O menininho se chama Fred e a menina se chama Rafael. E foi ela que escolheu o nome dos 2. No fundo, eu sei que no fundo, ela ainda se lembra da Frederica e do Garfield. Minha gente, o amor materno é muito poderoso. E esses 2 nomes vieram de forma natural. O Garfield se despede de Fred e Rafael e ele promete voltar logo. E as 2 crianças vão esperar e espero que o Garfield não chore tanto. E o Garfield meio que agradece sua mãe pela última vez. Finalizando o episódio dessa maneira magnífica. Muito obrigado, mamãe. Depois eu volto de novo.
Se cuidem até lá. Gente, esse episódio foi perfeito para iniciar essa temporada. Todas as cenas da conversa do Subaru com a Equidona e com o Julius são muito boas. A cena do Subaru com a Ren é muito bonitinha, muito fofinha. Mas o pique para mim nesse episódio, minha parte favorita, foi a cena do Gafiel com a mãe. Não tem como. É a melhor parte da história. E olha que foi o primeiro episódio desse início de temporada que não teve a morte do Subaru. Ou seja, ele vai morrer no próximo episódio. Esse foi o primeiro episódio da 4ª temporada de ReZero. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Eu muito busy e fui.